que nós não somos consumidos, né? Porque elas se renovam a cada manhã. Ele diz: as misericórdias do Senhor, no 22, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A segunda coisa que ele lembra, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel em toda a sua palavra, né? Então ele começa seu coração ser renovado, ser mudado, ser transformado, né? E ele então começa dizendo, né, ele diz: grande é a tua fidelidade. Daí ele começa a dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Quando ele está dizendo, diz a minha alma, o meu coração, né? Diz a minha alma, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Aí ele aprende também, lembra também: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Nós temos que aprender, porque há momentos que a gente tem que aquietar o nosso coração, esperar no Senhor a solução, o milagre, as coisas acontecerem, né? Isso em silêncio, aquietando a nossa alma. Se deixar, nossa alma vai ficar falando como Jeremias falou, às vezes reclamando, né? Já perdi a minha paz, né? Esqueci das coisas boas, né? Que já pereceu, né, a minha glória, enfim, né? Mas na verdade ele aprendeu que ele tinha que esperar a salvação em silêncio. Então nós aprendemos com Jeremias que no meio da angústia, do sofrimento, trazer à memória, né, aquilo que pode dar esperança. Quem é que pode nos dar esperança, né? É o nosso Deus, é o Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o mesmo ontem, hoje, e aquele que será para sempre o mesmo, em toda a eternidade. Então, o Senhor, Ele é bom, né? As suas misericórdias duram para sempre. Isso diz a palavra, de geração em geração em geração. Esse é o Deus que não muda, o mesmo Deus de ontem, de antigamente, o mesmo Deus hoje, e que não haverá mudança, nem sombra, né? É um Deus que nós podemos crer e confiar. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Jó, lá em Jó 1:20 fala: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem que suportaria enterrar seus filhos tudo de uma vez? No mesmo dia, no mesmo instante. Perder os seus bens, seus animais. Ficar doente, com chagas. E poder dizer: bendito seja o nome do Senhor. Então aqui tem um ensinamento, uma receita para nós, para não permitir que o nosso coração venha adoecer. Jó vivenciou a maior tragédia que uma pessoa poderia vivenciar.
perder seus filhos, tudo de uma vez, ser destruído praticamente a sua vida, a vida pessoal, a vida financeira, mas não haver nenhuma mudança na sua fé, na sua convicção das coisas que são de Deus. E ele diz, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, não é um ou dois, que pediu ao Senhor, o Senhor deu e esqueceu do Senhor. Talvez tenha se iludido com as suas conquistas e abandonou o Senhor, o caminho. Tantas pessoas, não é um ou dois, são muitas pessoas que aconteceram isso. Passaram a ser o dono de si mesmo, sentou no trono da sua vida e permitiu que ele mesmo controlasse a sua vida. Mas Jó teve aquela boa consciência para com Deus, o Senhor, o Deus Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar no momento assim, queridos, é muito difícil. A perda de um filho, a perda de um ente querido, ou dos bens, não é fácil. A gente tem visto irmãos passando por momentos de angústia por causa da dívida, por causa da área financeira. São situações que nós perdemos o sono. Às vezes não conseguimos. Eu estou falando disso porque nós passamos isso. Uma coisa era maravilhoso, tudo isso. De madrugada acordava e orava a Deus. Mas dizer que é fácil, não é fácil. Talvez você que está numa situação confortável, tranquilo, talvez não consiga entender isso. Mas eu sei que a grande maioria aqui veio de uma vida difícil, ver as lutas dos seus pais, das lutas financeiras. Para não dizer todos, mas a grande maioria se perguntar, enfrentaram isso. Talvez angústias tão profundas pela necessidade. Esses dias eu estava vendo reportagem lá do Nordeste, não ter o que comer. Esses dias eu estava assistindo um filme lá que passava a história lá em Moçambique. Gente, além de não ter o que comer, não chovia água, não tinha água. Quer dizer, que são angústias que realmente vêm para adoecer o coração. Agora nós vemos que, à medida que nós vamos olhando para a vida desses homens de Deus, nós vamos aprendendo como se colocar diante do Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo isso Jó não pecou, não blasfemou contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus não falhou. Você já viu aquele ditado? Eu falei, eu acho que eu cuspi na cruz, chutei a cruz, para tanta coisa ruim acontecer, mas não. Não é desta maneira que Deus olha, que Deus age na nossa vida. Jó disse, Deus não falhou comigo.
embora tenha perdido meus filhos, né? E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Na esperança, dizendo, por final ele vai se levantar sobre a terra. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. Então nós olhamos, que sofrimento foi esse? Foi algo insuportável. Talvez eu não aguentaria. Né? Mas ele teve a boa consciência para com Deus, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Quando ele recebeu a notícia, diz aí o texto que ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Isso foi as primeiras coisas que aconteceram. Daí ele ficou enfermo, tantas outras coisas vieram a acontecer. Então, o grande problema do mundo hoje é que depois que o pecado entrou no coração do homem, que o homem pecou, houve uma grande ruptura, um grande abismo que separou o homem de Deus. E nós percebemos que muitas pessoas, a grande maioria, né, das pessoas, desejam algo que nem sabe exatamente o que é, né? E por isso que existem muitas pessoas de coração adoecido, com depressão, crise de ansiedade e até mesmo crise de existência. Pessoas que têm crise de existência porque ainda não entendeu acerca de Deus, acerca de Jesus. Que quando ele se converte, então ele aprende a saber quem ele é, da onde ele veio e para onde ele vai. E qual o propósito da sua vida? A partir do momento que ele tem esse encontro com o Senhor. Então, quando o pecado entrou no coração do homem, então a ausência de Deus ficou de uma forma grandiosa. E isso está no coração de cada pessoa que não tem Cristo Jesus. Então ele fica desejando algo que ele não sabe, que ele não conhece, que na verdade é a presença de Cristo Jesus. Diz que o vazio que existe no coração do homem tem a silhueta de Cristo Jesus. Somente Ele pode preencher este vazio. Então, as pessoas vão se adoecendo. Por isso que existem milhões de pessoas no mundo. Isso que eles conseguem contar. Deprimidos, com síndrome de pânico, de ansiedade e crise existencial, né? Num profundo estado de desesperança. Isso porque não conhece aquele que pode nos dar esperança, né? Que é Cristo Jesus. O homem sem Deus tem um vazio no seu coração. E há um desejo de que esse vazio seja preenchido. Eu já falei um dia aqui que a irmã Valnice pregou uma vez, ela disse assim: irmãos, presta atenção, no dia, no entardecer, quando o céu fica vermelho, você fica melancólico ou não? Quando você olha para o céu e veja o avermelhado do céu, parece que vem uma melancolia, uma tristeza. Ela disse: é por falta da presença do Pai, que na viração do dia ele vinha ter com Adão, com o homem. E o homem sente falta dessa presença do Pai. A presença que é preenchido na pessoa de Cristo Jesus e na presença do Espírito Santo.
nós sabemos que só Jesus pode preencher este vazio. Só Jesus pode preencher. Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Essa presença. De saber não somente que Ele preenche o nosso vazio, mas que nós tornamos parte daquilo que é eterno, daquilo que é para sempre. Então a maior esperança em Cristo Jesus em nós é a vida eterna, que nos faz lutar, que nos faz permanecer, que nos faz realmente agir na presença de Deus de uma forma com obediência, e viver essa vida plena com o Senhor, porque nós cremos sobre a eternidade, qual o Senhor tem, Jesus foi preparar para cada um de nós, que já temos a vida eterna, que já estamos vivendo nas regiões celestes. Um dia nós vamos estar com Ele por completo. Coríntios fala que hoje nós vemos em parte, mas um dia nós vamos ver de uma forma plena, claramente, todas as coisas, toda a sua glória. E a palavra de Deus diz que se nós sofrermos com Ele, nós vamos ser glorificados também com Ele. Então sabemos que só Jesus pode preencher o desejo do coração do homem. Por isso que a Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele saiba das suas obras. Ele almeja pela eternidade, mas ele não sabe como e o que fazer. Daí nós temos na palavra a resposta: Jesus Cristo é o único que pode nos levar à eternidade, nos levar ao Pai. Ele é o único que pode fazer isso e saciar o desejo que tanto o homem procura, que é a falta da presença do Pai. A exemplo nós temos na nossa vida, quantas pessoas não conhecem o Pai? E muitos dizem: simplesmente eu quero conhecer, eu quero saber quem é meu Pai. E existe aquele vazio também no seu coração, estou falando do Pai da terra. A falta, a presença do Pai, de poder abraçar, falar, saber, pelo menos saber quem é o Pai. Muitos se decepcionam, muitos talvez digam: não quero mais saber, não quero saber não. Mas continua com vazio, querendo a presença do Pai. Espiritualmente é a mesma coisa. É assim que as pessoas vivem, querendo conhecer o Pai. Talvez ele nem sabe que é exatamente isso na sua vida. Não tem nem a noção de que é isso. Mas quando ele começa a ouvir a palavra, então ele começa a ter o entendimento de que existe um Pai. Um Pai verdadeiro, poderoso, cheio de graça, de amor. Então ele abre o coração para ter esse encontro com o Pai, na pessoa do Senhor Jesus. Então, a esperança, se a esperança é em Cristo Jesus, a esperança nossa está em Deus, está na vida eterna, então nós não vamos permitir que o nosso coração se adoeça. E a outra parte do versículo fala que o desejo cumprido ou realizado é a árvore da vida. A gente entende alguma coisa quando a gente lê sobre isso? Daí eu fui pesquisar aqui. A partir do momento que conhecemos Jesus e temos uma experiência genuína com Cristo, tornamos como árvore plantada na casa de Deus. Por isso que diz, que o desejo cumprido é a árvore de vida. Daí nós vamos entender, que a partir do momento que temos essa experiência com o Senhor, nós nos tornamos árvore plantada
na casa de Deus, o jardim de Deus. E o desejo de todos se cumpre na presença de Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. Em todos os sentidos da nossa vida. Não só na questão espiritual, mas na questão diária da nossa vida. A presença de Jesus tem que, ser real. Daí o que eu estava falando, nós vamos ter essa confirmação aqui, que diz assim, no Salmos 92, diz aí no 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Mateus 15, 13 diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus nos tornou a planta plantada na casa dele. Fazemos parte do jardim secreto de Deus. Quando ele está falando sobre arrancar a planta, está falando sobre o juízo e justiça de Deus na nossa própria vida. Mas ele também diz ele se refere também sobre as ervas daninhas que o pecado trouxe, que plantou em nossas vidas. Ou que o inimigo semeou no nosso coração, na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que arranca as ervas daninhas, os abrolhos da nossa vida. Deus é o que cura, Deus é o que sara e que restaura. Deus é o que cuida de nós. Isaías 58, 11, do versículo da nossa divisa da igreja, diz que nós seremos como um jardim regado. O que é ser um jardim regado? Um jardim cuidado. Um jardim cujo o jardineiro, ele cuida. A palavra diz que nós devemos, dar frutos. Aquele que não der frutos, então ele lança fora no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele vai lá e poda para que dê muito mais fruto. E que, acima de tudo, esse fruto permaneça. Então ele tem esse cuidado de regar. Nós que fazemos parte, a árvore que faz parte do seu jardim. Cantares 4:12, somos jardim fechado, cuidado por Cristo Jesus. Salomão estava falando para a sua noiva, para a sua esposa. Nós somos a noiva da igreja. Aquele que vem e cuida. E aquele que não permite que as influências, que as ervas daninhas venham para destruir. Nós fazemos parte desse jardim secreto. Aí fala, no Salmos 92, fala assim que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro. Quem são esses justos? Somos nós que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos nós que somos cuidados por esse Deus maravilhoso, que nos plantou
na sua casa, né? E diz aí que florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Eu vi uma ilustração que diz que o cedro, que é plantado, e muitas vezes ele encontra uma rocha, então ele sai por cima da rocha, né, e reveste a rocha com a sua raiz, para encontrar o lugar, né, que ele possa encontrar a seiva, né, o alimento. Então, ele diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. De uma forma ilustrativo, como que fala essa palavra? Metáforas, né? É metáforas que fala, né? Usar esse termo, nós sermos a planta plantada na casa do Senhor. Mas ele está falando sobre nossa própria vida. Aquele que foi justificado, se tornou justificado pelo sangue do Cordeiro. Então ele então florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A nossa vida ser uma árvore de vida, que possa gerar outras plantas, que possa gerar outras vidas, que possa frutificar, né? Fazendo ali a função de árvore frondosa, né? Verdes, por quê? Porque é alimentado pela seiva, porque é cheio de seiva e de verdor, né? Somos nós, eu, você, cada um que faz parte do corpo, da igreja do Senhor Jesus. Nós somos esta árvore de vida, plantada na casa de Deus, plantada, né, nos átrios do Senhor. Para o que, diz a palavra? Para anunciar que o Senhor é reto, né? Ele é a nossa rocha, nele não há injustiça. Então nós entendemos que, de repente, Salomão estava ministrando para não adoecer o coração. Temos que ter Jesus na nossa vida, né? E saber que o desejo realizado, o desejo cumprido, é como árvore de vida. O desejo do coração, nosso coração, um dia foi preenchido, né? E nós tornamos árvore de vida. Com propósito de anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, né? Lá em Jeremias 17:7 fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Então está dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Bem, irmãos, nós somos árvores plantadas que junto às águas e estendemos as raízes, né? Junto das águas para encontrar a seiva, aquilo que é necessário para nós vivermos. Amém, irmãos? Então, queridos, nós podemos entender, quando nós lemos lá em 1 Samuel,
1 Samuel, vocês conhecem bem essa história. Fala assim, que Ana, com amargura, né? Ana, no verso 10, fala: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E lá no 26, ela diz, tem uma declaração que ela diz: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles o adoraram ali ao Senhor. Então, queridos, nós vemos que qual seja a situação da nossa vida, de angústia, né? Profunda angústia, de amargura, de tristeza, de ansiedade, como Ana estava vivendo, querendo um filho. Quantos anos ela não foi à casa do Senhor, e quantas vezes ela falou com Deus, mas Deus ali atendeu a sua oração, porque a palavra diz que ela falou com o coração, orou com o coração. Então ela disse, né? Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição. Então, a nossa perseverança tem que estar firmados no Senhor e na sua palavra. Crer que em momento Deus é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos, o que nós pensamos. Amém, irmãos? Então, eu acho que o pastor uma vez falou sobre esse testemunho. A história de um homem chamado Horácio. Foi você, pastor? Lembra? É ruim de lembrança, né? Horácio Gatz. É o outro sobrenome, não sei falar. Sparford. Então, ele foi ministrado por Moody, né? E ele conhecendo a Deus, a palavra do Senhor. E ele se tornou um grande advogado, e tinha grandes investimentos, e se tornou um grande negociante, um empreendedor, né? Até que um dia houve um incêndio em Chicago, e houve uma grande perda. Praticamente ele perdeu tudo que tinha conquistado. Daí ele lembrou que ele tinha prometido à esposa e às 4 filhas estar indo viajar. Então ele marcou com a esposa, as filhas, de ir para a Europa. E só que ele não pôde ir junto com eles, né? E no meio na navegação houve uma colisão, e ele perdeu as 4 filhas. Só a esposa, né, sobreviveu. E depois de uns dias que ele estava indo à Europa, ele passou no mesmo lugar ali onde as filhas, né, foram mortas ali, que morreram ali. E naquele momento que ele estava passando por ali, o Espírito Santo então trouxe uma inspiração, né, no coração dele. E ele então compôs uma música, né, e eu gostaria de cantar com a igreja, um hino.
E aí a gente vê a esperança que estava no coração dele, era totalmente em Deus, em Cristo Jesus. E também naquilo que iria e no porvir, né? Então ele expressa na última estrofe dizendo: a vinda é o anseio do meu Salvador, em breve ele vai me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. E ele completa dizendo: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Né? Na perda das 4 filhas, na grande tragédia, né, da sua vida, de perder suas filhas, perder os seus bens, todos os seus investimentos, e ele poder dizer que a sua esperança estava em Deus, né, em Cristo Jesus. E sabe qual a convicção? É que diz que antes das filhas embarcar no navio, elas tinham entregado a sua vida, as vidas para o Senhor. Então esse era o consolo, o conforto de Deus, de saber que na eternidade ele ia morar com o Senhor para sempre. Coloca para mim a letra. Se quiser ficar de pé. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com tentações, perto eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, Senhor, meu triste pecado com meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu ansei por meu Salvador.
possamos declarar isso todo tempo na nossa vida. Eu sou feliz com o Senhor Jesus. Amém? Pai querido, obrigado, porque sabemos que as adversidades do dia a dia deste mundo muitas vezes têm trazido angústia aos corações de cada um de nós. Mas temos a certeza que a nossa esperança está em Cristo Jesus, e que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que, ó Deus, nós pedimos. Que o Senhor é poderoso para cumprir o desejo do nosso coração. Obrigado, Deus, porque a partir do momento que conhecemos o Senhor Jesus, realmente somos como árvores plantadas na casa do Senhor. Ó Deus, que se alimenta da seiva, que é a Tua palavra, que alimenta das coisas que são lá do alto, que vive na Tua presença, de vitória em vitória, Pai. Deus, talvez há irmãos com angústia, tristeza, talvez com o coração adoecido, mas pedimos, Pai, que aquele que é poderoso para curar, Deus, para nos transformar, aquele que pode cuidar de cada um de nós em todo o tempo, aquele que tem posto os olhos sobre cada um, nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer, porque temos um Deus que é poderoso, um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Jesus Cristo precisamente veio a este mundo, morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, que nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Deus, traz o esclarecimento, o entendimento, para compreender esta palavra, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Poderoso é o teu Senhor.
Meus irmãos, não percam a fé, hein? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento que estamos na Tua presença, agradecendo pelo tempo de adoração, de louvor, de celebração. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela ministração. Que o Senhor venha agir com este Teu poder sobre cada coração. Que seja a nossa esperança o Senhor, ó Pai querido, e que possamos permanecer firmes e inabaláveis na Tua presença, sendo fortalecidos na força do Teu poder, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Deus, livra-nos todo mal, de todo e qualquer intento do inimigo, Pai. Ó Deus, nós oramos pela vida dos irmãos em casa. Que o Senhor abençoe grandemente. Abençoa a casa, a família. Deus, cuida deles também, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa essa semana que inicia. Que o Senhor venha nos dar uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, vão em paz, em nome do Senhor Jesus.